Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Vamos lá para a nossa última aula de interpretação textual, nossa parte 5. Na parte 5, tá? Nós vamos tratar principalmente o quê? Nós vamos trabalhar com a parte de estrutura básica do texto dissertativo. É importante eu saber essa estrutura básica porque vários concursos caem nesse tipo de texto e eu preciso saber o que vem nesse texto dissertativo argumentativo e como interpretá-lo de uma maneira fácil. Então, a estrutura básica do texto dissertativo. A técnica que muito auxilia na elaboração dos parágrafos para a concretização, da progressão do discurso e da coerência é o paralelismo. Elaborar o parágrafo com a mesma estrutura da dissertação, com introdução, argumentação e conclusão, de modo que o seu encerramento reitere o início confirmando. Estudaremos então esses aspectos para melhor compreender os textos, principalmente o dissertativo, pois é o que visualiza com maior frequência nos concursos, ok? É o que tem mais caído nos concursos esse tipo de texto. Então, vocês têm que saber a sua estrutura, tá? Para começarmos, vejamos como se reconhece a palavra e ideia-chave, tá? Primeiro, palavra-chave. Como são as palavras de maior destaque de cada palavra, de cada parágrafo de um texto, estabelecem referência central à ideia desenvolvida nesse momento, tá? A minha palavra-chave vão ser o quê? Principalmente ela vai estar lá no meu título, principalmente, e ela vai se fazer presente em todos os parágrafos, ok? A ideia-chave é uma síntese do parágrafo em que se concentram as ideias dominantes nele expressas, tá? Só aí no início do parágrafo eu já vou ter essa colocação de ideia-chave, ok? Porque ele vai defender durante o parágrafo aquela ideia, tá? Então, vamos observar o texto aqui, ó, de Bertrand Russell, Minha Vida, a fim de compreender a forma como ele está constituído. 3 paixões simples, mas irresistivelmente fortes, governaram minha vida. O desejo imenso do amor, a procura do conhecimento e a insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade. Essas paixões, como os fortes ventos, levaram-me de um lado para o outro, em caminhos caprichosos, para além de um profundo oceano de angústias, chegando à beira do verdadeiro desespero. Pô, ele vai falar aqui as paixões dele. E ele vai reforçando isso aí com essas, vamos dizer, essas palavras que ele vai retomando essa paixão dele. Que é o quê? Que ele diz aqui, o desejo imenso do amor, a procura do conhecimento e a insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade. Primeiro busquei o amor. Olha só, ele enumerou aqui as paixões, ele vai falar sobre o amor, que traz o êxtase. Êxtase tão grande que sacrificaria o resto da minha vida por umas poucas horas de alegria. Procurei-o também porque abranda a solidão. Aquela terrível solidão em que uma consciência horrorizada observa, da margem do mundo, o insondável e frio abismo sem vida. Procurei-o. E finalmente, porque na união do amor vi, em místicas miniatura, a visão prefigurada do paraíso que santos e poetas imaginaram. Isso foi o que procurei. Embora pudesse parecer bom demais para a vida humana, foi o que eu encontrei. Com igual paixão, busquei o conhecimento. Olha, vai trazer o segundo lá que ele colocou. Desejei compreender os corações dos homens. Desejei saber por que as estrelas brilham. E tentei aprender a força pitagórica pela qual o número se mantém acima do fluxo. Um pouco disso, não muito, encontrei. Amor e conhecimento, até onde foram possíveis, conduziram-me aos caminhos do paraíso, mas a compaixão sempre me trouxe a volta à terra. Ecos de gritos de dor reverberaram em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas e por opressores, velhos desprotegidos. Odiosa carga para seus filhos, e o mundo inteiro de solidão. Pobreza e dor transformaram em arremedo o que a vida humana poderia ser. Anseio ardentemente aliviar o mal, mas não posso e também sofro. Isso foi a minha vida. Achei-a digna de ser vivida e vivê-la-ia.
de novo com a maior alegria, se a oportunidade me fosse oferecida. Então, olha só, ele defendeu essas ideias dele, ele trouxe essas principais ideias e venho retomando elas nos parágrafos, ok? Isso aí traz essa consciência, essas características que nós estamos trabalhando. Outra situação, informações literais e inferenciais, tá? A simples identificação do que se requisita, tá? No comando da questão, quando as diferenças de análise existente entre interpretação textual, informações inferenciais, e compreensão textual, informações literais, faz com que se respondam às várias questões, ou mesmo auxiliem na resposta de muitos dos questionamentos presentes. Por tal, essa identificação torna-se primordial para o sucesso para esse tipo de concurso, ok? O que seria interpretação textual? Eu tenho que saber além, tá? Além do texto, o que está inferido, tá? Meu conhecimento de mundo. E a compreensão textual são informações que o texto me traz. Então, são informações literais, principalmente, quando eu tenho linha, parágrafo, isso aí é compreensão textual. Interpretação textual, não. Eu vou ter que interpretar e tirar as minhas inferências ali. Ó, a inferência, interpretação textual. Longe de ser uma simples busca de informações explícitas, o processo de análise textual é de construção de significados a partir da integração de informações literais e inferenciais. As informações literais, tá, são aquelas explicitamente encontradas no texto, enquanto as inferenciais são informações implícitas, derivadas da integração de informações intratextuais, entre si e entre informações intratextuais e o conhecimento de mundo do leitor. Então, eu preciso saber além do que está escrito. Eu preciso ter esse conhecimento. Por isso que a gente chama de interpretação textual. Tá? Quais são as condições básicas para se interpretar um bom texto? Conhecimento histórico e literário, saber as escolas e gêneros literários, estrutura do texto. Isso aí só vai se dar através de leitura e prática. Um conhecimento gramatical e estilístico, qualidades do texto e semântico. O que é? Na semântica, significado das palavras, inclui-se homônimos e parônimos, denotação e conotação, sinonímia, antonímia, polissemia, figuras de linguagem, entre outros tipos. E a capacidade de observar e de síntese do que o texto está me trazendo ali, ok? Olha o texto 1 aqui, ó. As videolocadoras de São Carlos estão escondendo suas fitas de sexo explícito. A decisão atende a uma portaria de dezembro de 91 do Juizado de Menores, que proíbe que as casas de vídeo aluguem, exponham e vendam, tá? Aluguem, exponham e vendam fitas pornográficas a menores de 18 anos. A portaria proíbe ainda os menores de 18 anos irem a motéis e rodeios, sem a companhia ou autorização dos pais. Então, o que é? Olha só, é o conhecimento linguístico aqui que nos permite reconhecer a ambiguidade do texto em questões. Pela posição em que se situa, a expressão sem a companhia ou a autorização dos pais permite a interpretação de que com a companhia ou autorização dos pais, os menores podem ir a rodeios ou motéis, se vocês forem ler aqui, tá? Mas o nosso conhecimento de mundo nos adverte que essa interpretação é estranha e só pode ter sido produzida por engano do redator, tá? É muito provável que ele tenha tido a intenção de dizer que os menores estão proibidos de ir a rodeios sem a companhia ou autorização dos pais e de frequentarem o quê? Motéis. Como se vê, a compreensão do texto depende também do conhecimento de mundo, o que nos leva à conclusão de que o aprendizado da leitura depende muito das aulas de português, mas também de todas as outras disciplinas, sem exceção, porque através dessas interpretações que nós vamos tendo esse conhecimento de mundo. O texto 2. Ele diz assim: pode-se dizer que a presença do negro representou sempre um fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram eventualmente prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca e em determinados ofícios mecânicos e na criação de gado.
dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais, sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Então, infere-se no texto que os antigos moradores da terra eram quem? Bom, ele está falando dos negros, tá? Primeiro, eu tenho que tirar daqui todo aquele meu conhecimento de mundo. Os negros eu já tiraria aqui da resposta. Os portugueses não são os antigos moradores, eles são os colonizadores. A miscigenação de portugueses e índios poderia até ser, mas eu estou falando o quê? Ele diz os antigos moradores. Então, antigos moradores é somente o quê? Os índios. Então, essa aí seria a minha resposta correta. Em nenhum momento ele usou a palavra índio aqui, mas pelo meu conhecimento de mundo, tá? E pelo que eu sei da história, eu consigo responder claramente que o autor, por não ter citado os índios, é possível concluir pelas características apresentadas no texto que essa resposta exige um conhecimento que extrapola o texto. E ele vai o quê? Ele está falando aqui dos primeiros indígenas, tá? Voltamos para cá, ó. Compreensão e interpretação de texto. Existe diferença entre compreensão e interpretação de um texto? No processo de recepção textual, o leitor, primeiramente, reconhece o sentido, né, das palavras em função da coesão e coerência. Os argumentos apresentados pelo autor. Esse é o processo de compreensão textual. Em seguida, tomando por base outros elementos, como os conhecimentos que possui acerca do tema, chamado conhecimento de mundo, em que pesam suas experiências pessoais, profissionais, ou seja, de vida, mede a verossimilhança do discurso e a partir daí pode extrair inferências do texto. Então, esse é o processo de interpretação textual. Então, uma boa dica para obter sucesso em compreensão e interpretação de texto é mergulhar no texto, ou seja, lê-lo com gosto, com vontade, tá? E interpretando as principais características que ele vai trazendo. Professor, mas esse aqui é uma interpretação, esse aqui é uma compreensão. Tá, mas isso aí vai adiantar alguma coisa? Vai me ajudar? Não. Mas eu vou ter que ter conhecimento de mundo, vou ter que procurar a linha, vou ter que saber fazer essas situações, ok? Então, quando lemos um texto interessante, que prende a nossa atenção e, sobretudo, cujo assunto dominamos, né, conseguimos compreendê-lo e interpretá-lo corretamente, tá? Isso, contudo, não acontece ao lermos um texto sobre um assunto estranho, ao qual não estamos acostumados. No meu caso, texto sobre matemática, química, que é estranho. Com isso, criamos uma resistência que deve ser quebrada. Mesmo que não compreenda exatamente todos os conceitos ou palavras, né, procure identificar elementos com as quais as opções tenham relação. Decompõe o texto em partes, extraia de cada trecho, um parágrafo, uma parte dele, as ideias básicas. Entenda os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a sua tese. Entender um texto é saber acompanhar o percurso argumentativo que o autor trilha. Identifique e grife, né, ou escreva as palavras-chave. Isso ajuda a eliminar as opções incorretas. E assim mesmo, sem compreender totalmente o texto, afinal ele foge do seu domínio, você terá argumentos para resolver a questão da prova, sem problema. Mantenha calma, verifique, ache. Se é para achar incorreta, verifique no texto. Tire as corretas, como eu já falei, e vai ajudar muito, ok? Semântica e estilística. Antes de darmos prosseguimento aos estudos, né, da sinonímia e da polissemia, denotação e conotação, vamos contextualizá-los ao campus de estudo em que são inseridos, a semântica e a estilística. Isso aqui nós já vimos lá no nosso curso de português, ok? Então, em sentido largo, pode-se entender como semântica como um ramo dos estudos linguísticos, que se ocupa, né, dos significados produzidos pelas diversas formas de uma língua. Então, dentro dessa definição ampla, pertence o domínio da semântica tanto a preocupação com determinar o significado dos elementos constituintes das palavras, prefixos, radical, sufixo, como os das palavras no seu todo e ainda o de frases inteiras, tá? Dize, por exemplo, que o verbo haver é sinônimo de existir numa frase como há flores sem perfume, existe flores sem perfume. Isso quer dizer que seus significados se equivalem.
Pode-se também dizer que uma frase passiva, como a praça foi ocupada pelos peregrinos, é semanticamente equivalente à sua correspondente na voz ativa. Peregrinos ocuparam a praça. Então, eu tenho a modificação dos verbos, utilização de preposição, como nós já vimos, um verbo só, mas elas são muito o quê? Eu tenho essa equivalência aí, tá? Para fazer a minha interpretação, eu tenho que cuidar essas situações na hora de uma boa interpretação. Então, a sinonímia e a polissemia. A sinonímia é a divisão na semântica que estuda as palavras sinônimas, tá? Ou aqueles que possuem significado ou sentido semelhante. A garota renunciou veemente ao pedido para que comesse. A menina recusou energicamente ao pedido para que comesse. A mocinha rejeitou impetuosamente ao pedido que comesse. Estou usando sinônimos nas duas situações aqui. 3 situações, né? Nas 3 situações. Então vejamos que os substantivos garota, menina e mocinha têm o mesmo significado. Sentido, todos correspondem e nos remete à figura de uma jovem. Assim também são os verbos renunciou, recusou, rejeitou, que nos transmite o que? A ideia de repulsa, de não querer algo. E também os advérbios, que nos fala da maneira que a ação foi cometida, veementemente, energicamente e impetuosamente, ou seja, de modo intenso. Então, eu estou utilizando sinônimos aqui, ok? Podemos concluir a partir dessa análise que a sinonímia é a relação das palavras que possuem sentido e significado comum. O objeto possuidor da maior quantidade de sinônimos, ou sinonímias, tá? Que existe é com certeza o dicionário. A contribuição grego-latina é responsável pela existência de numerosos pares de sinônimos. Eu coloquei alguns aqui para nós ter ideia. Adversário, antagonista, translúcido, diáfano, semicírculo, hemiciclo, contraveneno, antídoto, moral, ética, colóquio, diálogo, transformação, metamorfose, oposição, antítese. Então, isso aqui são exemplos para vocês verem, ok? Esses pares, né, de sinônimos, ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a nossa parte de interpretação textual. Ajuda bastante aí. E qualquer coisa, entre em contato. Um beijo do gordo, curta, se inscreva no canal. Até mais!